Fala turma, tudo bem com vocês? Chegamos ao terceiro episódio da nossa série Setores da Bolsa. Hoje falaremos sobre saúde. E se você quer me ajudar a escolher o próximo tema, assim como me ajudar a escolher esse daqui, é só me acompanhar no meu perfil do Instagram, entrar no meu canal do Telegram, Cabeça de Investidor, lá eu faço enquete, eu dou prioridade para a galera que vota por lá, para me ajudar a criar conteúdo para vocês. Então, sem mais delongas, os links estão aqui embaixo na descrição, vamos lá. Por que eu decidi fazer essa aula, além da votação de vocês do setor da Bolsa na área da saúde? Por que eu escolhi fazer essa área tão importante? Olha que legal esse efeito que eu consegui criar no PowerPoint aqui. Mas vamos lá, uma descontração rápida para nós. Por que é importante esse setor? O caso é o seguinte, eu tenho que explicar para vocês algumas coisas que parecem óbvias, mas não são. O que compõe o setor de saúde? Quais são as empresas dentro dele? Quais são os subsetores? Aqui já tem um ponto muito importante. Você não pode comparar qualquer empresa do setor de saúde com uma outra empresa do setor de saúde se elas não fazem dentro desse grande ramo a mesma coisa. Quem está acompanhando essa série viu na parte do varejo como isso funciona, na parte das seguradoras como uma empresa não necessariamente tem o mesmo modelo de negócio que a outra, e em saúde isso destaca-se muito grande. Quais são os subsetores? Dentro da saúde, o que tem dentro dela? O que eu preciso analisar? Quais empresas têm o capital aberto? Um panorama geral do mercado. Para mim, essa parte aqui é uma das mais importantes de toda a aula, porque se você entende como funciona o mercado, você entende a regra do jogo, você sabe o que procurar, você sabe o que buscar em cada empresa, e é isso que eu quero te ensinar. Qual que é a minha expectativa do setor, para dar uma visão, não ficar um Matheus completamente neutro, imparcial, não, isso é isso, isso é aquilo. Eu vou dar a minha visão de como que eu acredito, muito corroborada com números, muito corroborada com estudos e também muito corroborada com a minha vivência. Quais são as empresas que eu invisto no setor? Eu vou dividir isso com vocês e é óbvio que não é recomendação nenhuma. Eu não faço recomendação, a ideia desse canal é ser educacional, mas é legal para você ter um norte, para você conseguir avaliar a empresa e chegar a uma conclusão. Matheus, eu gostei disso, Matheus, eu não gostei disso, quero ou não quero. Legal? Como é que você acha as informações que eu vou mostrar aqui para vocês hoje? Muita gente apanha com isso também. Matheus, eu não sei onde que eu acho informação, como é que eu consigo descobrir isso, aquilo. E é muito fácil, tá? É absurdamente fácil. Eu vou explicar para vocês isso hoje aqui. E só um destaque, tá, galera? Eu não vou comentar com vocês sobre as seguradoras de saúde. Por quê? Para não ficar repetitivo. A aula anterior dessa série dos setores da Bolsa, eu avaliei todas as seguradoras, inclusive seguradoras de saúde. Então veja aquela aula depois dessa, ela é complementar, você não precisa daquela para entender essa daqui. Mas sem mais delongas, vamos seguir na aula de hoje. Só uma ressalva, tá, para alinhar as expectativas. Vamos lá. E o primeiro grande cuidado é você comparar as empresas do grande setor de saúde, porque dentro do grande setor de saúde a gente tem, por exemplo, a parte de laboratório, de diagnóstico, de exames laboratoriais, tem toda essa parte que cuida de analisar exame de sangue, fazer exame de urina, a parte de a terceirização de vários tipos de exame, não só a parte fisiológica, mas exame de raio-x, exame de sei lá o quê, qualquer tipo de exame que precisa de um laboratório, às vezes, para processar, uma biópsia, alguma coisa. Isso é um setor. É um setor que tem uma demanda específica descolado das outras, como, por exemplo, tem o subsetor de plano de saúde, o subsetor dos hospitais, materiais hospitalares, tudo isso está dentro do ramo da saúde, tem um comportamento diferente entre si. A parte de farmácias, que também faz parte da saúde, mas é varejo. A parte de empresas farmacêuticas, que não tem necessariamente... Olha que curioso, né? A farmacêutica vende remédio para a farmácia, mas as duas não têm necessariamente o mesmo comportamento. Uma é varejo, a outra é desenvolvimento, é indústria. Então você tem que entender como que funciona a regra de tudo isso daqui, o que eles têm em comum, o que eles não têm em comum, como é que você avalia cada um. Tudo isso a gente vai abordar nessa nossa aula, beleza? Vamos lá. E aqui alguns dados para você começar a entender como que funciona esse setor e por que é um setor que, do meu ponto de vista, é extremamente interessante. Pegar esse primeiro dado aqui, ó. População acima de 65 anos de idade. Desde 2000, ela vem subindo isso aqui para o Brasil, tá, pessoal? E aqui para frente é uma projeção a partir de 2020. O CAGR nada mais é do que a média de crescimento esperada nos últimos 5 anos, ou no período que está aqui necessariamente. E repara que a população do Brasil, a real e a esperada, vem subindo percentualmente ano após ano. Tanto que é esperado que em 2030, quase 30% da população do Brasil como um todo esteja acima de 65 anos de idade. Quanto que agora em 2020 está em torno de 20%, aqui ó, está em torno de 20%. E por que isso é importante?
Por óbvio, as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas, elas demandam um cuidado maior com a saúde, elas têm um consumo maior dessa área. Então, você ter uma análise populacional de como a população vem envelhecendo em relação ao percentual total, a gente consegue fazer uma análise quase que direta do nosso real consumo em relação à parte da saúde. Então, você entender a distribuição demográfica do Brasil é importante para você entender aonde a saúde pode chegar. E vocês vão ver que todos os estudos que eu vou mostrar aqui, eles estão conectados. A leva a B, que leva a C, que depois volta para A. Beleza? Todo mundo comigo até aqui? Então, vamos lá. Próximo. Opa, vou dar aqui para a tela. Vocês não estão na tela ainda. Aí. Isso aqui mostra também o seguinte. O número de anos, em teoria, para que a população de 65 anos de idade aumente de 7% para 14%, para dobrar o percentual de população acima de 65 anos de idade. Repara o seguinte, que na França demoraria 115 anos, na Suécia 85, nos Estados Unidos 70 anos e o Brasil só 21 anos. Isso daqui tem a ver com a formação da nossa pirâmide etária, a pirâmide de idades, que as pessoas de 10 a 20 anos, aí de 20 a 30 e vai diminuindo. Quanto mais desenvolvido é o país, em teoria, de uma maneira bem genericamente falando, a pirâmide é quase que reta. Alguns chegam até a dar uma inclinada para fora. Que as idades são todas distribuídas de maneira igual já. Enquanto que em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a pirâmide, a base costuma ser muito maior, tanto por falta de planejamento familiar ou por alto índice de mortalidade das pessoas que vão ficando mais velhas, não têm muito acesso à saúde. Então, ou achata-se o topo ou alarga-se a base por falta de planejamento ou por excesso de falta de saúde. Uma série de fatores que a gente aprendeu lá na quarta, quinta série que faz com que a pirâmide etária dos países mais pobres, por assim dizer, seja nesse formato e os países mais ricos dessa forma. Só que você concorda que isso é uma vantagem para quem está querendo crescer? Porque se a base conseguir subir ao longo dos anos, a galera que nasceu agora ou tem 10, 20, 30 anos não morrer ao longo do tempo, isso vai subir, vão se tornar idosos de 60, 65, 70 anos de idade. Então, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, é mais fácil aumentar a população de 60, 70 anos de idade. E é exatamente por isso que o Brasil, do meu ponto de vista, já comentando um pouquinho da minha opinião, está num ponto de uma vantagem muito interessante para isso. Legal? Então, prosseguindo. Um outro estudo mostra o seguinte, que a expectativa de vida, além da população estar envelhecendo, ela aumentou 33 anos desde 1940 e continuará a aumentar. A expectativa de vida média, que não é necessariamente o quanto as pessoas viviam e morriam porque entrava também mortalidade infantil, entre outros fatores, mas é uma boa média para ter uma noção. Quando você compara a média A contra a média B, isso sim é uma informação interessante, mas só uma média propriamente dita não quer dizer nada. Até que chega em 2018, que esse estudo foi feito, está em 76 anos de idade, e em 2040 vai para 80 anos de idade, ou seja, a expectativa de vida vem subindo ao longo do tempo, e nos anos finais das pessoas, quanto mais velhas elas são, vou te mostrar um estudo aqui também, que maior é o consumo com remédio, com saúde, com plano de saúde. Então, a cada 2, 3, 5, 10 anos que a pessoa sobrevive lá na frente, então dos 70 aos 80, você gasta praticamente a mesma coisa que você gastou dos 20 aos 60 em saúde. Então, lá na frente, realmente, o consumo é muito maior. Então, quanto maior a expectativa de vida, maiores os cuidados com a saúde como um todo. E nos próximos 15 anos, de acordo também com o IBGE, a população de mais de 60 anos de idade no Brasil vai aumentar em 14 milhões, para vocês terem uma ideia, em números absolutos. Quantidade de pessoas, literalmente, que vai estar na terceira idade no Brasil. Em 2030, a população com mais de 60 anos vai passar de 12% para 18%, também numa curva plenamente ascendente. E olha que legal esse outro estudo aqui que eu também trouxe para vocês. Matheus, você pegou muito estudo, aonde você pegou isso? Já comento com vocês, é super fácil de pegar. Não foca nisso agora, foca em entender o racional, que depois eu trago isso para vocês. Cadê? A população em percentual de milhões... em milhões de pessoas que vão ter acima de 60 anos de idade. Quantos tinham em 2000? Tinham 14 milhões de pessoas. Quantos tem agora, mais ou menos, em 2020? Expectativa de 14%. E tem alguns estudos que falam que vão ter 32% da população do Brasil, 73 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade, certo? Daqui a 40 anos. E é legal que eu pego esses estudos de fontes diferentes e eles quase todos concordam com o mesmo número, com o mesmo raciocínio. E olha aqui que legal, é esse dado aqui que eu queria discutir com vocês. O gasto com medicamento, reais por mês por família. As pessoas de 10 a 19 anos gastam em média R$ 52 por mês por família. Já as pessoas de 70 anos de idade ou mais
gastam R$ 230 por mês em média por família. Se você reparar, só fazendo uma soma bem simples aqui, se a gente pegar dos 20 aos 50, gasta-se menos, vai dar 200, não vai gastar um pouquinho mais, gasta 260, vai dar um pouquinho por aí, mas gasta muito parecido do que uma pessoa com mais de 70 anos, se pegar essa grande faixa etária. Então isso aqui é uma curva que mostra que realmente as pessoas, quanto mais velhas ficam, maior é o consumo para a área da saúde. Para a área da saúde, porque consumiu mais medicamento, movimentou farmácia, movimentou plano de saúde, movimentou indústria farmacêutica. Provavelmente essas pessoas precisam de um cuidado maior em relação a hospitais, certo? Este outro estudo aqui também que eu acho sensacional, que mostra que o mercado farmacêutico como um todo, desde 2000, ele nunca teve um ano que diminuiu. Nunca. E na média de 2000 a 2019, ele vem subindo 13% ao ano em média. Então a média de crescimento é 13% ao ano pelos últimos 20 anos. E nunca em um ano ele diminuiu. Isso aqui me mostra uma coisa extremamente importante da área da saúde. Para você que quer montar a sua carteira de investimentos, para você que quer montar a sua carteira de ações, o que você... Agora eu vou dar um minuto não, muito tempo na internet, não, um minuto vocês saem do vídeo. Vou dar 5 segundos para vocês pensarem o que isso quer dizer para você, investidor. Puxando agora já para a parte de investimento. O que isso quer dizer? Diz aí. E aí vou falar de mim, tá? Como eu invisto. O meu capital está 100% exposto em renda variável, certo? Certo. Matheus, quer dizer que você é altamente arrojado? Não, porque quem me acompanha, inclusive no Instagram, no Telegram, tem acesso, meio que indireto, à minha carteira de investimentos. E as minhas empresas são mais protetivas, em setores mais protetivos. E um setor que está há literalmente 20 anos sempre subindo, sempre demandando mais, sempre aumentando o capital, é uma população que está envelhecendo, que quanto mais velha, mais gasta. Uma expectativa de um país com potencial de crescimento em termos de pessoas idosas muito grande, é um setor altamente resiliente. Saúde é primeira necessidade. Por ser um setor de primeira necessidade, que vem crescendo na parte farmacêutica, que está um paralelo da saúde, há 20 anos, nunca em um ano diminuiu. Poxa, eu vou pelo menos olhar com certo carinho quais empresas estão nesse setor. Diferente, por exemplo, de um setor como o varejo, como o setor de metalurgia, o setor petrolífero, o setor de commodities, por assim dizer, não é setor commodities, né? Mas empresas de commodities. Não que seja errado investir em empresas assim, porque simplesmente é a regra do jogo é diferente, elas são um pouco mais cíclicas. Mas a saúde pode ver que não é. A saúde vocês podem ver que não é cíclica. E eu gosto de coisas mais previsíveis. E eu vou ter na minha carteira aqui já uma dica extra. Empresas cíclicas e empresas não cíclicas. Eu vou ter empresas maduras e empresas amadurecendo. Eu vou ter empresas de crescimento e empresas já crescidas. Eu vou ter empresa com payout e empresas sem payout. Vocês enxergam o que isso faz para a sua carteira? Quem está nesse ponto aqui da aula, é sempre legal isso, porque o tema é setores da Bolsa de Saúde e eu tento sempre enriquecer com as sacadas de realmente como que eu monto a minha carteira de investimentos e é isso que eu quero que vocês aprendam, tá? Não que vocês repliquem, que vocês entendam e falem, Matheus, tem sentido ou não tem sentido? Eu não sei o que vai acontecer com nenhum setor. Eu tô vendo aqui a saúde, que ela está subindo todo ano, pode ser que ela pare de subir, certo? E pode ser que de repente dê um imposto gigantesco na saúde e ela pare de funcionar. Sei lá o que pode acontecer, não estou inventando aqui. Só que isso, eu enxergar isso aqui que vocês estão vendo, me mostra solidez. E eu gosto de investir em coisas sólidas, só que eu não ponho minhas fichas em uma coisa só. Se eu tenho setores diferentes, empresas em momentos diferentes, com mercados diferentes, com ciclos de vida distintos, praticamente não importa o que o mercado faça, eu estou protegido. De repente, as maiores empresas entrarem em colapso, eu vou ter empresa pequena. As empresas pequenas estão sendo engolidas pelas grandes, eu tenho empresa grande. O dólar estourou, tem empresa que ganha em dólar. O dólar caiu, tem empresa que ganha em real. Isso tudo vai manter minha carteira com risco e equilíbrio. E ao fazer o rebalanceamento, comprar o que caiu, não entrar no que subiu, ou até ficar redistribuindo isso, eu consigo cada vez mais subir um degrau por vez. Mas, Matheus, isso funciona? Funciona no curto prazo? Não, senhores, é no longo prazo. Isso funciona muito bem no longo prazo, te enriquece muito bem em 10, 15, 20 anos, mas a minoria quer esse prazo. Só que a minoria consegue, é esse o ponto, a maioria não consegue porque é rápido. A minoria que tem paciência, consistência e entende como funciona cada coisa, adequa ao seu perfil, continua fazendo aporte mensal, rebalanceia, continua trabalhando, esse é o segredo. Esse que é o mais puro segredo de quem investe, beleza? Então bora para a tela. O outro estudo bem legal que eu peguei inclusive da Raia Drogasil,
a quantidade de lojas de farmácias que vem abrindo desde 2011, praticamente de todas as grandes redes, também vem subindo, o que é um grande reflexo do consumo da população por saúde, e não só a parte de saúde, digamos, a pessoa ficou doente, a parte de saúde estética também, cuidados com a pele, toda a parte de beleza, tudo isso acaba entrando um pouquinho também com o pé na saúde, o que também corrobora com os estudos anteriores, certo? Esse dado aqui é muito legal para ter uma noção de tamanho de mercado. O mercado do Brasil de consumo de planos de saúde é o terceiro mercado global. A gente tem um valor equivalente a 141 bilhões de dólares, certo? E a nossa penetração no Brasil ela é baixa. Por exemplo, a penetração no Brasil é 22,7% contra 67% nos Estados Unidos. Tá certo, Matheus, lá a saúde é privada, aqui a saúde boa parte é pública. Eu concordo que são coisas diferentes, com relacionamentos diferentes. Mas olha o potencial que tem de penetração ainda da parte privada, da parte de saúde privada. E, se a gente pegar outra parte desse estudo, era uma imagem só, eu quebrei em duas para vocês ficarem, para ficar visualmente mais agradável. Olha o gasto do Brasil com o mercado privado, ele também vem crescendo. Se pegar desde 2006 a 2018, ele vem crescendo na média 14%. Então a gente tem um potencial muito grande ainda de expandir nessa área. Tudo isso aqui me reforça que a saúde vale a pena olhar com bastante carinho. E outro estudo aqui, 3 estudos na verdade numa imagem só, que o Brasil é o maior mercado farmacêutico da América Latina, e deve crescer ainda acima da média de país emergente até 2023. Muito em conta dos estudos anteriores que eu comentei com vocês. Só para vocês terem uma ideia, a gente é quase metade da América Latina como um todo em dólares. O nosso crescimento médio anual ele é maior do que da América Latina como um todo, é crescimento real acima da inflação, perfeito. E o nosso CAGR, que é a média de crescimento, a gente perde no momento para a Rússia e para a Índia, que são países, do segundo mundo, terceiro mundo também, se assim dizer. Rússia é o segundo mundo, né? Índia é o terceiro. A gente vê com um crescimento muito interessante, ganhando Estados Unidos, China, acima da média global e países mais desenvolvidos, porque lá já cresceu. Vou fazer um paralelo legal para vocês. É a mesma coisa que você comprar uma empresa de dividendos, tipo Ambev, e comprar uma empresa de crescimento, tipo a Renner, certo? A Ambev, ela é sólida. Ela é como diria o Fábio Holder, que eu gosto demais dele, o transatlântico da Bolsa Brasileira. O transatlântico imparável, gigantesco. Para virar um transatlântico, para dobrar de tamanho, é muito difícil. Já a Renner, que vem crescendo assim, é mais fácil ela virar. Ela está com uma grande lancha, por assim dizer. Então é mais fácil a Renner crescer mais que a Ambev. E eu entendo que a Ambev tende a ser mais sólida que a Renner. Só que como eu estou vendo um setor que é resiliente por si só. O setor é resiliente por si só. E inclusive está com empresas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, com grande potencial de crescimento. O setor é resiliente e o setor está em etapa de crescimento no Brasil. Então é uma lancha que está com empresas dentro dela e tem empresas dentro dessa lancha que já são sólidas no setor. Então vou aproveitar o crescimento do setor para que a minha empresa, que já é líder do mercado, e junto. A Ambev, por exemplo, o mercado de cerveja no Brasil já está consolidado. O mercado como um todo não está crescendo. Então a empresa como um todo, além de ser líder de mercado, não tem espaço para crescer. Diretamente falando, tá pessoal, a Ambev está fazendo uns trabalhos sensacionais em termos de exportação, de aumento de consumo, até uma das minhas maiores posições no Brasil é em Ambev, mas foca no conceito macro, que a saúde, todos os estudos que a gente viu até agora, corroboram o crescimento dela. Então isso me ajuda a conseguir escolher empresas dentro do setor. Para quem já fez a mentoria comigo, para quem já fez qualquer curso de investimento meu, a primeira coisa que eu gosto de analisar é o setor. Porque entendendo o setor, eu consigo entender melhor a empresa. Se você escolher um setor muito bom e você não está muito bom na sua análise ainda e pegou uma empresa mais ou menos, a chance de você sobreviver é maior. Porque o setor é bom, ele ajuda a empresa. E conforme passa o seu tempo, você calibra a sua análise e isso tende a melhorar a sua decisão. Só que uma empresa mais ou menos, um setor muito bom, tende a não morrer. Para uma empresa num setor muito arrojado sobreviver, ela tem que ser muito boa. O que existe também, por exemplo, invisto em varejo. O varejo é altamente agressivo e eu acredito em algumas empresas do ramo. Entenderam esse raciocínio? É importante para mim que vocês entendam. Se não entenderam, deixem aqui nas dúvidas. Nossa, eu falo pra caramba. Bora, bora, bora. Bora que hoje tem conteúdo. Vamos lá. Seguindo. Aqui o varejo farmacêutico no Brasil, ele cresceu também consistentemente acima do PIB. Isso é ótimo, porque o PIB é uma média. Tem coisa que cresceu acima, coisa que cresceu abaixo. Se eu conseguir investir em coisas que só crescem mais do que o PIB, seria maravilhoso, certo? Se pega aqui, ó, o varejo farmacêutico do Brasil em 2014, o crescimento 15, 16, 17, 18 e 19. Praticamente sempre acima do PIB.
inclusive em anos que o PIB do Brasil acabou decrescendo, o setor ainda assim cresceu. Legal? Então isso me reforça a resiliência dele, a palavra resiliência. E, olha que curioso, o varejo representa 70% do mercado farmacêutico brasileiro e produtos de marca 85% do varejo. Então olha só que legal, 70 bilhões de reais são consumidos no varejo. E aqui o tipo de remédio, tá? Isso aqui é de uma empresa farmacêutica, eu peguei esse estudo da Hypera, que 65% dos remédios consumidos, eles não são um remédio que precisa de prescrição médica, que é o RX, o OTC 20% precisa, enfim, não foquem nisso. Foquem nessa parte aqui do percentual de consumo de varejo do Brasil, o percentual do mercado farmacêutico do Brasil que é consumido, inclusive com o próprio número, 70 bilhões de reais, beleza? Seguindo. Aqui, de novo, para corroborar a expectativa de vida da idade das pessoas do Brasil, para 80 anos a partir de 2040. E isso aqui é que legal. Isso aqui é um estudo bem bacana para dividir com vocês. O crescimento percentual da população do Brasil a cada década. Então, além de estar crescendo, o percentual que cresce junto. Cresceu 5,1%, aí cresceu 8,2%, cresceu 12,2%. Então, não está só crescendo de maneira linear, está crescendo de maneira exponencial. Está crescendo mais do que... Não está crescendo em linha reta. É isso que a curva quer dizer. Tem um espaço muito grande e muito rápido para crescermos. Legal? Esse outro estudo aqui é bem bacana também, que ele corrobora correlaciona, não corrobora, quantidade de beneficiários em plano de saúde em função do desemprego do Brasil. Aqui está em função da adição de empregos formais, mas olha só, a quantidade de planos de saúde no Brasil e os empregos no Brasil andam-se juntos. Quando as pessoas estão mais empregadas, elas ou contratam planos particulares ou as empresas pagam para ela. Então tem uma relação muito forte entre o desemprego e o consumo de plano de saúde. Olha, Matheus, que legal. Uma vez que o desemprego no Brasil vai subir, eu invisto em empresas de plano de saúde, eu vou esperar o resultado pior dela e isso é normal. Correto? Perfeito. É exatamente isso. Se você não entende a regra do jogo, é melhor você nem jogar. Mas, Matheus, eu não quero uma empresa que está suscetível a isso. Não tem problema nenhum, só não invista. Mas é legal você entender quais são as regras, o que cada setor é influenciado por qual variável. Legal? E aqui também, ó, a variação do próprio PIB do Brasil, que é diretamente relacionado à quantidade de emprego que o Brasil tem, porque está ligado à quantidade de valor que o país consegue gerar, produção, exportação, tudo isso junto, legal? E quantidade de beneficiários também anda-se juntos. O PIB cai, os beneficiários caem. O PIB sobe, os beneficiários também sobem. Beleza? E olha que legal aqui, ó, batendo com aquele estudo anterior que a gente viu, tudo aquele fonte diferente, esse direto da Fleury, a penetração de plano de saúde no Brasil ainda é só 1/4 da população. Os Estados Unidos é 60%, a França 95%. Eu sei que o Brasil tem a parte de saúde pública, eu sei que os Estados Unidos e países desenvolvidos, muitas vezes a saúde acaba sendo só privada, mas olha o espaço que tem para crescer se o setor fizer um bom trabalho, beleza? E aqui para fechar com vocês, quais são as empresas, faltou colocar a apresentação na Raia Drogasil, as empresas dos setores que eu inclusive invisto. Essa aqui é a minha carteira de saúde, a Fleury, a Hermes Pardini, a Rap Vida, a Grupo Notre Dame, ainda não tenho ela em carteira, mas eu vou adquirir. Eu adquiri a Rap Vida no mês passado, Raia Drogasil invisto há um bom tempo já, e a Hypera Pharma. E a gente vai ver daqui a pouco que são empresas, na verdade agora, né? São empresas com perfis diferentes, com comportamentos diferentes, com margens diferentes, e é importante você saber o que comparar. Se eu pego a Fleury e comparo com a Raia Drogasil, você vai dar um resultado que não tem nada a ver. Você não vai conseguir falar essa empresa é melhor que essa, ou vai dar um falso positivo em relação a uma empresa com uma margem muito grande, outra margem muito pequena, sendo que o próprio setor não comporta. Beleza? Então agora vamos para a nossa análise das empresas. Aí, bora. Vocês não estão vendo ainda. Aí, site... Let's go. Vamos lá. Análise um pouquinho mais rápida, tá, pessoal? Eu vou usar o Fundamentei e o Status Invest. Se pegar a receita líquida da Fleury é ótimo, né? Da Fleury, desde 2009 até 2019, que você está pegando no fechado aqui, estou gravando essa aula em outubro de 2020, ela vem crescendo também numa ascendente. Se pegar a relação aqui do lucro líquido dela, também vem numa boa crescente, ficou uma estagnada de 2009 até 2013, ficou meio que um zigue-zague descendente. A partir desse ano foi simplesmente morro acima e 18 para 19 ela sofreu uma leve queda, mas nada que me preocupe.
E se olharmos aqui as margens da Fleury, a margem bruta dela de 2013 também, que a partir do ano que ela de fato começou a dar bons resultados, ela vem crescendo, até que estagnou, então me mostra uma estabilidade em relação ao produto dela. Se olharmos a margem EBIT dela, desde 2013 vem subindo, que me mostra que a empresa tende a ficar mais enxuta, está depreciando menos, está amortizando menos, está com um custo operacional menor, o que é sempre positivo quando está buscando uma empresa. E olhar a margem líquida dela, essa corroboração com o EBIT é bem interessante, porque do EBIT até a margem líquida saem juros de dívida e imposto de renda. Então, se isso aqui não está abrindo a boca do jacaré, é um indício muito forte que a empresa não está tomando muito dívida. E se a gente tirar aqui para colocar na escala, desde 2013 ela partiu da margem de 3,7% até uma margem de 10,75%, ou seja, cada R$1 que ela vendeu, sobrou 10 centavos para ela e chegou a bater o pico de 13,45 em 2017. Beleza? Esse site aqui é 100% gratuito, vou usar para comparar com a Hermes Pardini daqui a pouco. E olhando aqui a Fleury, que eu gosto de olhar muito no site do Fundamentei do Eduardo Cavalcante, um site sensacional. Ela é do novo mercado, um pré-requisito importante para mim. Tag along de 100%, ou free float de 60%, bem legal também. É a quantidade de ações que estão soltas no mercado, não na mão dos controladores. Ela representa 0,5% do Ibovespa, legal. E eu gosto sempre de olhar aqui o resultado dela, lucro líquido e cotação. Agora no 2020, ela apanhou bastante no resultado dela, mas nada que fora do normal, fora do esperado da empresa. Não vou entrar em detalhes agora da explicação técnica do porquê, porque não é para analisar a Fleury, é para passar um panorama geral do setor. Mas o que eu quero que vocês olhem, que é sempre legal olhar isso aqui, ó, que o lucro e o preço e a cotação dela se acompanham, invariavelmente acompanha. Isso não é uma coisa que no longo prazo as pessoas deixam de... É praticamente impossível uma coisa não acompanhar a outra no longuíssimo prazo. Se olhar a cotação histórica dela, estava valendo 7,36 em 2010, então quem investiu lá e está há 10 anos com o investimento em Fleury, está hoje com 27,72, 7, 14, 21, quase vezes 4 o investimento. Em 10 anos quadruplicou o valor investido, legal? E aqui o resultado dela, se a gente der uma olhada na receita líquida dela, nessa coluna aqui, ó, ano a ano a receita dela vem subindo também, inclusive em épocas que o resultado dela não estava tão bom. 11, 12, 13, 14, praticamente nenhum ano a receita dela caiu. Esse último aqui, pessoal, não gosto de olhar que pega 12 meses, tá? Então ele não está pegando 2020 fechado, porque de fato não fechou. Mas sim teve uma queda na receita, legal. Mas olha que curioso, se pegar a evolução da receita dela, opa, que ela vem subindo, o lucro líquido dela também vem subindo, acabou caindo aqui em 2013, depois só continuou subindo. A margem líquida dela foi para 6, 11, 13, 12, 11, agora a margem foi para 5. Nesses últimos 12 meses, mas olha que legal essa análise um pouquinho mais avançada, não se preocupe se você não pegar isso necessariamente, tá? A queda da receita para o EBIT é coerente da queda da receita de 2019 para o EBIT. Se olhar aqui, ó, de 2 bilhões e 900 milhões que ela teve de receita para um EBIT de 800, ela custou mais ou menos 2 bilhões a operação dela. E aqui da receita líquida dela, de 2 bilhões e 600 milhões para 600 milhões de EBITDA, também custou esses 2 bi. Ela manteve o custo da operação dela. O que de fato bateu foi a queda da receita. E essa queda da receita acabou impactando diretamente no lucro líquido dela. Porque olha só, a depreciação dela foi muito parecida com dos últimos 12 meses. O resultado financeiro também foi bem parecido. Os impostos foram menores porque ela lucrou menos. E isso bateu muito na margem. O que me mostra que se a empresa conseguir voltar a receitar e ela mantiver a mesma estrutura dela, ela vai tender a recuperar o patamar dela. E isso é muito legal que as pessoas entendam. Vamos lá, agora eu vou explicar um pouquinho melhor. Ela caiu a receita dela, isso impactou diretamente no lucro. Tem empresa que às vezes fatura mais e o custo operacional sobe, toma mais juros de dívida, a depreciação mata a empresa. No caso da Fleury, não. Ela manteve o custo da operação dela, ela só faturou menos, isso passou pelo meio, a empresa se pagou e isso bateu no lucro. Isso bateu diretamente no lucro. Se eu pegar 12 meses, tá, contra o ano passado, a comparação não é exatamente essa que deve ser feita, mas para cunhos didáticos é muito interessante isso. Esse tipo de análise, esse tipo de olho, você tem que começar a pegar, não hoje nem amanhã, mas entender porque o número da empresa tem que corroborar com a história dela. Legal, pessoal? Isso é altamente importante. A dívida dela não é elevada em 1,3 anos de resultado operacional. Ela paga, ela vem aumentando o caixa também. Show de bola. Beleza, pessoal? Ela não vem distribuindo também muitos percentual alto da receita
como prêmio para os administradores. O que eu gosto de olhar é o indício de governança. Vai ter uma aula de governança para vocês específica depois ainda, fiquem tranquilos. Show de bola? Vamos comparar agora a Fleury com a Hermes Pardini, que é a par de 3, que é o parzinho que inclusive tenho as duas em carteira. Vamos lá? Seguindo aqui, vamos direto para esse bloco que eu gosto de olhar. Tira aqui, tira aqui. Ela é uma empresa com uma listagem de bolsa um pouco menor. Também desde 2014 vem subindo a receita dela. Em termos do lucro líquido, ele também vem numa ascendente um pouco mais suave, inclusive, que a própria Fleury, beleza? Olharmos aqui as margens da empresa. Vamos limpar aqui. Vamos pegar todo o histórico dela. Margem bruta. Margem bruta dela também estável em torno de 30, vai de 30 a 33%. Legal. A margem EBIT dela também vai relativamente estável de 19%, chegando na mínima de 14%, voltando para 17%, mas uma faixa bem interessante também. E a margem líquida dela, o que para mim é maravilhoso, praticamente uma linha reta, sempre mantendo isso. Isso aqui é previsibilidade. Tudo que é previsível para mim é ótimo. Eu gosto de coisas previsíveis. E clicar no botão comparar. Obviamente isso aqui não deve ser feito em um ano só, mas só para vocês terem uma noção, vou comparar a Pard com a Fleury. Essa comparação é bem legal, tá, pessoal? Mas ele pega os últimos 12 meses contra 12 meses. E aí acaba sendo um pouquinho mais difícil. Vou fazer aqui para cunhos didáticos, tá? Tem indicadores de valuation, que é tudo de preço. Para mim serve para nada. Se você quer usar isso aqui, fique à vontade. Eu não uso, até ignoro. A margem bruta. Qual que é a primeira? Aqui é a Hermes Pardini e depois a Fleury, tá? Ó, a margem bruta do negócio, 27 contra 24. Parecida, mas a Fleury, a Pardini, perdão, um pouco melhor. A margem EBITDA da Pardini, ó, a Fleury acaba tendo uma margem EBITDA maior que a margem bruta. O que está acontecendo? Ela teve alguma reposição? Aonde que entrou o dinheiro para ela? E é legal você dar uma olhada e entender a curiosidade disso. A margem EBITDA, depois de tirar custo do produto, custo da empresa, depreciação e amortização, acaba sobrando uma margem bem parecida. Depois de tirar juros de dívida e imposto de renda, a Pardini está com resultado melhor do que a Fleury, provavelmente por conta da dívida, que a Pardini deve ter uma dívida menor do que a Fleury. Vamos comparar isso? Olha só como isso corrobora. A dívida da Pardini, se a gente pegar a dívida líquida por resultado operacional da 0,86, ou seja, em teoria, ela com 0,86% de um resultado operacional de um ano, ela quita a dívida, a Fleury precisa de 2,6. Isso impacta diretamente na margem líquida, porque do EBIT para a margem líquida, eu tiro juros de dívida e imposto de renda. Perfeito? O ROIC delas está em 11,8, bacana, prefiro o ROIC de 11 da Pardini, legal. Matheus, o que é ROIC, o que é ROI, pessoal? Não vou detalhar isso agora, tá? Eu detalhei em outras aulas, mas de maneira bem simplista. Vou fazer uma aula específica também só sobre esses indicadores, mas quem acompanha o canal já sabe. O ROIC é simplesmente, bem simplistamente falando, tá? O retorno esperado médio dos investimentos da empresa. Então, em teoria, para cada laboratório que eles abrem, a Hermes Pardini dá, em teoria, 11,25% em cima de cada laboratório, cada exame, cada investimento que ela faz, computando capital social e dívida, e a Fleury dá um retorno menor, mas dá um retorno de 8%. Legal? O CAGR, que é o crescimento médio da empresa de receita nos últimos 5 anos, a Pardini vem crescendo a receita em 14% e o lucro em 13%, o que eu acho excelente. E a Fleury vem crescendo a receita dela em 11,6% e o lucro em 30%, o que eu gosto muito dessa diferença, que a empresa ela faturou mais, mas lucrou muito mais. Então ela está se tornando mais e mais eficiente. Então para mim isso aqui é excelente. Não que isso aqui é ruim, ela está lucrando, ela está receitando tanto quanto está sobrando. Ela receitou mais, sobrou mais. Só que a Fleury, ela receitou menos em percentual do que... Cresceu menos em receita percentual do que a Hermes Pardini, mas fez sobrar mais. Aí entra essa dicotomia. Matheus, eu gostei das duas. Qual que eu compro? Qual que você compra? Se você gostou das duas, o que você faz? Me diz aí, você gostou das duas. O que você faz? Faz que nem eu. Pode ter as duas. Matheus, não gostei de nenhuma. Não tenha nenhuma. Entendeu? É isso que você pode ser. Se você gostou de uma empresa e quer ser sócio dela, seja sócio dela. Seja sócio dela. Beleza? Agora eu vou olhar a Raia Drogasil, vou olhar ela bem mais rápido, tá, pessoal? Porque eu já olhei ela umas 30 vezes nesse canal, tanto que eu gosto dela. Ela é uma empresa um pouco maior que a Fleury, representa 1,3% do Ibovespa, também está no novo mercado, tag along de 100%, um free float de 60%, que eu acho excelente. Olharmos lucro-cotação dela, também é um espelho, assim como as empresas no longo prazo tendem a se comportar. E, só para ter uma ideia, quem investiu na Raia, que agora ela fez o split de novo, né?
ela estava cotada, quem lembra dela, há 2 meses atrás, a R$100, R$120. Ela fez o desdobramento, que ela pega uma ação, corta em 5 pedacinhos, então cada ação passa a valer 5 vezes menos e cada acionista recebe 5 vezes mais ações. Então, se você tinha 500 ações da Raia Drogasil a R$100, ela fez esse split, você passa a ter 2.500 ações da Raia Drogasil a R$20, dá na mesma coisa. Só para ter uma ideia, em 2010 ela valia R$2 e hoje ela está valendo 25. Então, quem investiu em 2010, segurou por 10 anos, fez vezes 12,5 o investimento. Então, colocou R$10.000, virou 120 mil, beleza? Só para ter uma ideia. Em termos de resultado da empresa, vou aqui para o gráfico, que eu acho mais fácil de enxergar. A receita dela, maravilhosamente ascendente. Se pegarmos aqui o EBITDA dela, acompanhando também a receita, o que eu acho muito, muito bom. Pegar o EBITDA e cruzar com a dívida líquida dela, também acompanha, a empresa toma dívida conforme ela aumenta o resultado dela. Mas se olhar aqui a dívida dela em termos de anos que ela levaria para quitar, ela que é uma empresa do varejo sem dívida, o que eu acho muito, muito bom. Olharmos a evolução do lucro líquido dela aqui contra o EBITDA, também vem acompanhando, então a empresa está crescendo em receita, crescendo em lucro, ela vem sendo operacionalmente muito eficiente. E em termos de margem, Matheus, se olhar a margem dela aqui, é uma margem com zigue-zague também ascendente, o que mostra que a empresa tende a faturar mais do que de fato sobrar mais do que ela fatura. Então ela tem percentualmente um aumento no lucro, o que mostra que ela tende a ser uma empresa cada vez mais eficiente e é óbvio que isso tem um teto, tem um limite. Se a gente olhar aqui no Status Invest, para olhar o ROI ou ROIC, o CAGR delas, que eu gosto de olhar, aqui ó pessoal, indicadores de crescimento. Aqui ó, esses daqui ó, estão vendo? Ela vem crescendo a receita na média nos últimos 5 anos 19% e o lucro dela em 29%. Isso mostra para mim que a margem líquida dela deve estar crescendo. Ela tem um retorno esperado no investimento médio, por assim dizer, de 19%, 18,57%. E vamos ver se o que eu estou falando tem sentido ou não. Se olharmos aqui a margem líquida dela, eu quero ver a margem líquida dela crescendo. Eu quero ver a margem líquida dela numa crescente. Opa, eu sempre faço isso, clico, tem que desclicar de novo. Ó, de fato vem de 2013 de 1,62 para 4,49 em 2019. Repararam que a margem dela aqui é bem menor, porque ela é do varejo. Eu não posso comparar com a Fleury e com a Pardini, que sobra 8, 10%, porque é um outro segmento, é uma outra regra do jogo. Se a gente pegar, por exemplo, aqui para olhar a Hypera, que aí é uma farmacêutica propriamente dita, a qual eu gosto muito da empresa, muito pelo conceito dela também. Também o Novo Mercado, TEG longa de 100%, estão vendo aqui a tela? Então, né? Free Float de 58, perto dos 60. É óbvio que a análise eu não faço assim tão rápida, né? Estou passando aqui para dar agilidade. Se pegarmos lucro cotação, também é um espelho. Quero que vocês tatuem isso aqui, pessoal. Lucro cotação anda junto. O preço da empresa e o resultado andam juntos no longo prazo. No curto prazo não funciona. No curto prazo é isso aqui, ó. É um negócio estranho. É um eletrocardiograma. Você não tem muito nexo. Se pegar um prazo, olha só isso aqui, ó. Parece literalmente um eletrocardiograma. Se pegar ao longo de um ano, a galera quer comprar aqui, saiu aqui, aí entra aqui de novo, isso não funciona, isso não dá dinheiro. Nunca deu, nunca vai dar. E se pegar 10 anos, que já é um prazo bem mais coerente, olha que maravilha. Quem investiu em 2010 a R$18, hoje está com 30, um ganho de 50% em cima dessa empresa. E se você for investindo, que nem eu invisto ao longo do tempo, você chegou a pegar ela perto dos R$7. Você comprou ela a 20, comprou ela a 18, comprou ela a 15, comprou ela a 8 e comprou ela perto de 6. Óbvio que não na mínima. Isso faz um preço médio desde que você acreditou na empresa nesse período aqui. Legal? Então, vindo aqui para a parte dos resultados dela, bem direto no gráfico, tá? Receita dela também vem crescendo. Deu uma estagnada aqui de 2013 para 2014, ela apanhou, mas voltou a subir. O EBITDA dela também acompanhando a receita, até sofreu menos de 2013 aqui. Pegando o EBITDA contra o lucro líquido dela, também tem uma certa coerência. Dívida líquida contra o EBITDA. Ó, agora ela deve estar de fato com uma dívida negativa, o que eu acho excelente. Empresa que não tem dívida não quebra, mas dívida não é ruim, tá, pessoal? Dívida é necessária, mas empresa com dívida zero eu gosto porque eu invisto de maneira mais protetiva. Beleza? Vamos ver aqui mais, dá para ver dela. A margem líquida. A margem dela também vem crescendo, isso eu gosto de empresa com margem em ascendência. Vamos analisar aqui no Status Invest, uma análise mais relâmpago dela. Depois dela vai faltar quem? As empresas de
a Rap Vida e a GNDI, que é de plano de saúde, mas na verdade a ideia delas é a verticalização total da saúde. A crescendo a receita na média 3% e o lucro em 23%. Logo, se você olhasse o RI das empresas, que já vou mostrar para vocês como é que vocês acham isso, as informações que eu peguei para essa aula, tá tudo por lá, tá? Absolutamente tudo por lá. Ela vem crescendo lucro mais do que a receita, o que tende a fazer uma margem maior, e margem maior eu gosto. Um retorno do investimento de 7,5%, não é tão alto, mas ela não tem dívida, então não tem problema. Isso é bem bacana. Olha só aqui, ó, a margem bruta dela, a margem EBITDA, é uma empresa, um setor com margens muito boas. Vamos olhar aqui, cadê a parte das aqui, margens? Vamos pegar o máximo, pegar a margem líquida dela. A margem líquida dela chegou a ser negativa em 2011 e daí para frente vem só subindo. Essa margem subindo para mim é maravilhoso. Margem líquida que é literalmente para cada R$1 que entra sobra mais embaixo, isso eu acho muito bom. A margem bruta dela estável, vai bem estável, em torno de 60%, que é cada R$1 que ela vende de remédio sobra 60 centavos para ela pagar o custo da empresa, pagar juros de dívida, pagar imposto de renda, pagar depreciação. Então isso é uma margem bem alta. A margem EBIT, que depois que você pagou os custos da empresa, sobra para ela em torno de 20%, 30%, então vem subindo um pouco, isso é bem interessante, então me anima muito a investir nessa empresa, nesse aspecto. E daqui era isso. Olhei para aqui, show. E vamos pegar agora direto, pegar aqui no Fundamentei, né, para seguir a nossa ordem. A Rap Vida. Abriu aqui. Também novo mercado. Opa. Tag along de 100%, um free float um pouco menor, o mínimo é 25% por lei, né? Mas está em 29% por causa de estar no novo mercado. Lucro cotação também acompanhando. Em termos históricos, quem investiu em 2018 no IPO da Rap Vida a R$ 27,00, hoje está com um ganho de 130%. Então investiu R$10.000, virou 26 mil. Essa conta, né? 23 mil. Aqui os resultados dela também tem menos histórico de dado, por óbvio, mas receita dela também subindo ano a ano, inclusive agora se comparar 12 meses para trás. Lucro líquido dela também subindo ano a ano. A margem dela estável, perfeito. Tomou dívida agora, mas nada muito preocupante, porque ela tem mais caixa do que dívida. E que aqui, se eu olhar o gráfico de espaço de tempo pequeno, acaba dando um resultado um pouco... dá uma distorção visual que eu acho ruim de mostrar para vocês, tá? Então é legal olhar aqui, ó, a receita dela subindo, o EBIT dela também subindo, é legal olhar as margens, vamos olhar aqui as margens dentro do Status Invest. A margem, pessoal, nada mais é que alguma coisa pela receita. A margem bruta é o lucro bruto pela receita, a margem EBIT é EBIT pela receita, a margem líquida é lucro líquido pela receita. Então é legal você entender o quanto que está sobrando, se cada vez que ela receita mais, ela faz sobrar a mesma coisa nessas faixas. Temos aqui, ela não tem histórico de 5 anos, né? O ROI não gosto muito, eu gosto mais do ROIC para analisar crescimento, mas quando tem dívida baixa, o 9,5 não é nem ruim. Seguindo aqui, quero ver as margens. Aqui, ó, evolução de margens. Vou pegar aqui o máximo, que ela não vai ter histórico muito longo também, né? Pegar a margem bruta dela, brutamente estável. A margem EBIT dela também estável, vai num leve crescente de 13,33 para 18, não, a escala me enganou, subiu bem, subiu 5 pontos percentuais. A margem líquida dela também vem crescendo, de 2018 para 2019 deu uma queda de 17 para 15, mas nada preocupante. Então margens bem interessantes. Mas Matheus, a Rap Vida é melhor que a Notre Dame? Vamos comparar. É que assim, eu estou fazendo aqui a comparação, pessoal, só quantitativa, tá? A gente tem que fazer a comparação quant e quali. Eu estou mostrando para vocês aqui a quant, porque a quali é muito grande por analisar. Só parar aqui. É importantíssimo você analisar as duas partes da empresa. Abrir o site do RI delas, buscar sempre a apresentação institucional. Lá vai contar o case da empresa, o porte dela, as marcas, o que ela fez, o que ela vai fazer, qual que é a proposta da empresa, o que ela faz, qual que é o projeto, qual que é o modelo de negócio dela. Tanto que eu dou um peso igual para as duas. A quali e o quant, até peso mais a quali, tá? Do que a parte quant. Tem empresa minha que o quant não é redondo, os resultados não são tão redondos, mas o case da empresa eu gosto muito. Você pegar, por exemplo, só por números, por assim dizer, e olhar os últimos 4, 5 anos, você não investe em Ambev. Agora, se você pegar a parte qualitativa dela, talvez você opte por investir.
Só que ela vem perdendo um pouco de resultado por conta de ciclos do mercado de cerveja, cotação do dólar, ela não repassou aumento de preço, e isso tudo faz parte da estratégia da empresa, a qual está alinhada com o que eu quero, que é uma empresa que prefere manter mercado do que lucrar mais, que ela sabe que ela é muito grande, não toma dívida para isso, e eventualmente ela deve dar uma tacada muito boa, que é a minha aposta. Entende como isso tem que andar junto? Então cuidado com só olhar os números, tá? Então de volta para cá. Também ignora a parte de preço. Ah, Matheus, preço, lucro. Você olha isso, pode olhar, não tenho nada contra, mas não é a minha praia. Do lado Happy Vida e Notre Dame, a margem bruta do Happy Vida é maior que do grupo Notre Dame, a margem EBIT também, a margem EBIT também é superior, e a margem líquida acaba sendo maior. Então, pensando em termos de estrutura, o quanto sobra do produto é o que realmente acaba impactando para o grupo Notre Dame em relação à Happy Vida, se comparar ano contra ano, tá? O que não quer dizer nada, quer dizer que isso aqui tende a ser uma vantagem competitiva financeira da Happy Vida do que da Notre Dame, mas tem que ver a estratégia de cada empresa. Legal? A dívida deles, os dois com dívida negativa, dívida zero, ou seja, não tem dívida, tem mais caixa do que dívida. O retorno do investimento dos dois altamente parecido. Isso me despertaria o interesse numérico por estudar a Notre Dame propriamente dito. Entenderam, pessoal? Entenderam a ideia dessa aula? E se chegou aqui e não deixou o like, vou ficar bem chateado com você. Ou se você não gostou, deixa o dislike também para eu entender que eu preciso melhorar o conteúdo, não tem problema. Mas comunica comigo de alguma forma para eu entender se o conteúdo gerou valor ou não gerou. Se não se inscreve no canal, se inscreve. A ideia é criar conteúdo denso, maciço, para que você aprenda cada vez mais, dê um passo em direção a se tornar cada vez um investidor ou investidora melhor. E essa é a ideia do canal, a sua educação financeira. Entenda o setor como um todo, olhe as empresas do setor, aprendam a acompanhar. E, só para fechar, onde que eu arrumei as informações que eu coloquei hoje nos slides na aula? Nos sites de RI das empresas, relacionamento com o investidor, na apresentação institucional deles. Lá dentro deles, eles realmente divulgam isso. É interessante para uma empresa mostrar para você, para o investidor, como que está o setor. Mesmo que ele não esteja indo bem. Porque se o setor está indo mal, a empresa vai ir mal. E a culpa, entre aspas, não é dela, é cíclica. Então, vá para o jeito mais fácil, que a empresa vai te comunicar as coisas, e se faltou alguma informação, aí você vai atrás no Google, nos sites de saúde oficial, você busca em fóruns, você se vira para achar. Mas começa com o mais fácil, vê o que as empresas falam para vocês, por que uma empresa falou essa informação e a outra não falou? Será que para ela é isso interessante e para outra não é? Com modelo de negócio parecido? Esse tipo de questionamento que você começa a ter, só que se você não entende a regra do jogo, você querer só entender como que o cavalo anda, como que o bispo anda, sem entender que é pegando o rei que você ganha o xadrez, você vai se dar mal. E a ideia aqui é que você junte as peças e forme o próprio tabuleiro, certo? Com essa eu me despeço, vejo vocês